não dá. Podemos, Jean. Podemos? Bom dia a todos. Quero agradecer a presença das pessoas que já entraram, estão chegando. Hoje é um grande prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jean, estou à frente da Comissão de Marketing da Câmara França Brasil. Tem inúmeros eventos e atividades desse tipo aqui, trazendo gente interessante para falar de diversos assuntos. E hoje a nossa pauta é sobre fintech, sobre inovação no mercado brasileiro, né? No mundo de fintechs. A gente tem aqui duas feras desse mercado, a Giane Alab, que é sócia do Alab Advogados, e a Marisca Tiverão, advogada executiva do mercado de meios de pagamento, né? Elas são pessoas que eu acompanho um pouco no mercado, mas eu tenho orgulho especial de estar com o livro que elas são coautoras aqui na minha mão. Eu diria assim que é um conteúdo básico para quem é do mercado de pagamentos, de fintech, de bancos, etc., né? E como a gente vai falar um pouquinho aqui de Banking as a Service, não necessariamente para quem é do mercado financeiro, né? Para quem está querendo embutir produtos financeiros, mas, enfim, é uma obra incrível. E a gente vai passar por alguns pontos, né? Fala muito de regulação, de impacto no mundo de negócios, de como isso está melhorando o ambiente de negócio no mundo financeiro e tornando os serviços financeiros mais inclusivos para todos os brasileiros. Então, como a gente está aqui para ouvi-las, eu vou pedir para que cada uma se apresente, né? Começando pela Giane, depois a Maresca, e fale um pouquinho sobre esse projeto. Depois eu vou engatar algumas perguntas. Eu imagino que em 40 minutos a gente abre as perguntas para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, tá bom? Então, Giane e Maresca, muito, muito obrigado por terem aceito o convite. Vai ser um prazer ouvi-las aqui. Vamos lá? Pessoal, bom dia. Eu sou a Giane Alab. Primeiro, gostaria de agradecer Jean e a Câmara Francesa pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui falando, tratando dessa pauta que a gente gosta tanto, que é fintech, que é um Brasil fintech. Eu sou advogada, sócia do Alab Advogados, fundei o escritório há 11 anos atrás, especificamente para atender empresas do ecossistema de inovação e novas tecnologias. Então, acho que desde essa época de 11 anos atrás, eu vi a necessidade de dialogar dialogar na mesma língua que esse mercado inovador e com a dinâmica que ele pede. Então, eu acho que eu sempre entendi que para você trabalhar nesse mercado, não só no mundo jurídico, como em qualquer área, você precisa conhecer bastante de como que funciona essa dinâmica tão específica, rápida e transformadora que é a inovação e novas tecnologias no Brasil e no mundo. Eu vim da indústria de pagamento, então eu fui do Mercado Livre durante bastante tempo, na época durante um pouco pós o IPO da empresa, então acompanhei nesse momento aí a quebra da exclusividade das bandeiras, que foi um marco super importante para pagamento e para fintechs, isso lá por volta de 2010. E, enfim, hoje estou aqui atendendo diversas empresas, não só fintechs, para trabalhar não só o que a gente chama do legal design dessas companhias, mas também para trazer insights de mercado e ajudar com um ponto de vista diverso o bom encaminhamento e êxito dessas empresas. Legal. Obrigado. Daqui a pouco a gente conversa mais. Maresca, vamos lá? Bom dia a todos. Também agradeço aqui o convite por estar conversando sobre fintechs, né, que é um tema que a gente realmente gosta.
Eu sou Marisca Tiveron, eu sou advogada, atuo em consultoria empresarial há 20 anos aí, e no mercado de pagamentos há mais de 15, então desde que ele era um mercado aqui no Brasil completamente físico, né, onde a gente tinha só os cartões e as máquinas, as maquininhas para passar os cartões, e fui acompanhando a revolução, a verdadeira revolução tecnológica que esse mercado tem apresentado, né? Então, a gente, em escritório de advocacia, eu atendia clientes que atuavam, né, sempre nessa área de meio de pagamento, então depois no e-commerce, aí a gente foi para um mundo online de comércio e o pagamento acompanhou isso, e aí depois aplicativo, smartphone, então o pagamento também acompanhando, né, as mudanças que o comércio dita, né? E eu, como advogada, sempre atendi essa indústria, além de outras, mas me tornei especialista em meio de pagamento, até passar a atuar como diretora de uma fintech, que é a Zup, do grupo do iFood, da Movile, onde eu tive uma experiência aí do outro lado do balcão, né, de estar dentro mesmo do business e poder experimentar ali o produto, né, mais de perto, né, além da consultoria jurídica. Então, o assunto, né, fintech, tecnologia, financeiro, é um assunto que a gente gosta e que a gente já atua há muito tempo, com os seus desafios, né, Giane, que temos aí, regulatórios, que acho que a gente vai conversar também um pouco aqui hoje, né? Então, eu acho que um overview aí é esse. Legal. Gente, vou alternando perguntas, seguindo um pouco como até está no livro, mas vocês que são especialistas podem, né, abrir um pouco o leque do que eu vou perguntar, mas um pouco mais no capítulo da Giane de pagamentos, depois de Bank as a Service da Marisca, né? Começando aqui com a Giane, no capítulo que você fala de pagamentos, que eu achei a grande indústria, o grande setor de entrada do mercado financeiro, de inovação, né, bem especial, você comenta de uma lei, né, 12.865, 2013, como um marco regulatório, né, e ali deu um grande impulso para a criação das instituições de pagamento. Se você pudesse traçar para a gente aqui um cenário de como esse marco, né, impactou o que a gente está vendo hoje, né? As coisas não começaram hoje, né? Empresas de pagamento já estão praticamente há 10 anos, né? Um novo arcabouço foi criado e hoje a gente tem um cenário competitivo bem diferente. Se você pudesse tecer um pouquinho como é que esse cenário se formou e o que está acontecendo hoje, eu agradeceria. Eu acho que a gente pode até ir um pouco para trás disso, né? Acho que a gente está falando de 20 anos aí de avanços regulatórios que faz com que a gente esteja hoje onde a gente está. Então, eu arrisco dizer que o sistema financeiro brasileiro ele é um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. A gente tem um banco central com uma orientação de avanço tecnológico, de construir possibilidades para a criação de novos negócios. Então, a gente tem aí, até antes, falando de 13 anos antes desse marco regulatório da 12865, que é o marco regulatório, um dos marcos regulatórios de pagamento de 2013, a gente tem 2001, 2002, que foi a criação do STR, que é o sistema de processamento, compensação e liquidação de pagamento que viabilizou o TED. Então, hoje a gente fala bastante em PIX. O PIX hoje ele só foi possível em 2020 por conta dessa base que foi criada em 2001, implementada em 2002, então a gente não pode esquecer disso. Então, é uma transformação que vem ao longo desse tempo. E em 2013, o Banco Central colocou para debaixo do arcabouço dele as instituições de pagamento.
Então, a gente teve ali não foi a criação das instituições de pagamento, elas já existiam, mas isso passou a ser regulado pelo Banco Central. Então, a gente tinha ali, naquele momento, a gente tinha as instituições de pagamento emissoras de moeda eletrônica, que são as wallets, as credenciadoras, as instituições de emissoras de instrumentos pós-pago, que são os cartões e tal. Então, a gente teve essa lei, inclusive, essa lei de 2013, ela é uma lei muito mais conceitual. Então, ela traz o conceito, ela conceitua o que é o quê, e daí isso foi a base para a publicação de normas do Banco Central que regulavam e que norteavam esse ecossistema, trazendo mais segurança jurídica para a criação de novos negócios. Então, a gente até tinha discussões ali passadas, administradora de cartão é instituição financeira, não é instituição financeira, então tinham discussões conceituais sobre antecipação de recebível, por exemplo. Então, era uma zona muito mais cinzenta. Hoje, a gente trabalhar dentro desse mundo de pagamento já não é mais cinza assim. Isso cria um ambiente muito mais seguro e propício para desenvolvimento de negócios. Então, a gente tem esse olhar do regulador no sentido de viabilizar. Então, daí a gente a gente começa ali em 2001, a gente passa por 2013, a gente teve muita coisa em 2015, 2018, e aí a gente tem em 2020 a criação do arcabouço regulatório para o Open Banking, para o PIX, e a gente já está vendo aqui um caminho que vai provavelmente vai sair final de 2023, 2024, que é o Real Digital. Então, a gente tem, no fim do dia, eu entendo que tudo vai convergir em 2024 com a criação do Real Digital. Então, a gente tem, e eu trago esse panorama no meu artigo, do livro Brasil Fintech, que é o avanço regulatório. E eu acho que compreender esse avanço regulatório, ele vai além de você conhecer o regulatório porque você é do mundo jurídico, você precisa disso. Não é você entender o mindset de evolução do regulador. Eu entendo que qualquer pessoa que trabalha nesse ecossistema precisa compreender esse colchão, essa base que viabiliza a criação de novos modelos de negócios nesse segmento. Legal. E até para tangibilizar um pouco o que você está falando da evolução, né? No livro você comenta que hoje a gente já atingiu aí por volta de 1.000 fintechs, né? Que o Brasil, que era um país que recebia uma parcela ínfima de investimento para fintech, né? Chegou a 5,26%, que é muito maior do que o nosso PIB como economia no mundo. É como se a gente tivesse assim, 2 vezes mais tamanho de fintech do que de economia, né? Você consegue situar assim, um pouquinho para a gente como você está vendo essa força do cenário fintech, pelo volume, pela qualidade, pela diversidade que elas alcançaram, né? O que esse grande crescimento de investimento em 10 anos ele está se traduzindo agora para o mercado, né? Tanto em termos de oferta como para os brasileiros que agora estão tendo mais opção de escolha. Eu acho que a gente traz aí uma inclusão financeira. Eu acho que até antes da inclusão financeira, né? Eu acho que você tem consumidores carentes de um atendimento mais próximo e mais customizado, e essa foi um pouco do moto das fintechs, de conseguir dialogar de uma forma mais próxima com o consumidor, e a gente tem também a questão dos desbancarizados, que ainda é um número bastante grande, mas isso já mudou bastante dentro desse tempo de evolução das fintechs, trazer pessoas que antes não tinham acesso ao mercado financeiro, a serviços financeiros em geral, conseguindo
serem atendidos pelas fintechs. Então, isso criou um oceano, um verdadeiro oceano azul de possibilidades e de clientes. A gente tem, além disso, a gente tem a questão do crédito. Então, quando a gente fala de fintech, a gente não pode esquecer, a gente está falando aqui de pagamento, mas a gente tem as fintechs de crédito, que são extremamente relevantes, e ela trouxe uma maior concorrência, uma diminuição do custo de crédito, tecnologias para compreensão de quem que é o consumidor na outra ponta, junto com esse motor de você conseguir dialogar mais de perto. Então, quando você conhece o seu consumidor melhor e você vai um pouco mais a fundo, usando tecnologias para você conhecer, você consegue baratear o crédito e não usar apenas o que era usado antigamente pelos grandes bancos para conseguir ofertar crédito ou outros tipos de serviços financeiros, e você consegue atingir essa população carente desse serviço. Então, acho que tudo, e o Brasil ele é um país grande em número de pessoas, em número de pessoas carentes desse serviço, e um número de pessoas com um nível de adesão a novas tecnologias bastante grande e considerável. Então, isso faz com que o país seja um país de muitas oportunidades para isso, e isso naturalmente atrai bastante investimento interno e externo para esses novos produtos e novas empresas nesse segmento. Legal. Legal. Agora vamos puxar aqui um pouco a conversa com a Maresca. Maresca, no Bank as a Service, né, o capítulo que você se dedica no livro, vou te pedir para conceituar um pouquinho, para quem está ouvindo, a gente pode ter gente mais ou menos familiarizada, trazer a sua perspectiva sobre essa possibilidade de empresas não financeiras, né, ofertar serviços financeiros, e acho que em vários pontos do seu artigo você comenta assim, como o varejo é importante para a inclusão financeira, porque ele tem um jeito de se relacionar, vamos dizer assim, mais quente, mais próximo, né, e mais amigável com os clientes. Então, o conceito do Banks as a Service, como você vê o varejo, né, e o eletrônico, que você destaca bastante, o e-commerce, o papel que ele tem nessa democratização dos serviços financeiros, né? Tanto pelo modelo como a capacidade natural do varejo de se relacionar com um público amplo. Legal, Jean. Eu acho que vale também dar aqui um passinho atrás aqui, antes de falar direto do Banking as a Service, né? A gente está passando por uma verdadeira revolução em termos tecnológicos, né, no mundo como um todo. Os historiadores falam em aceleração do tempo histórico, né? Então, em termos de tecnologia, quando a gente pensa numa curva, numa timeline, né, nos últimos 10 anos, ela dispara para cima em termos de mudanças e quantidade, em termos de quantidade de mudança tecnológica e período de tempo. A tecnologia ela se reinventa a todo instante e as novas tecnologias ficam obsoletas muito rapidamente. Isso em curtos intervalos de tempo, né? Então, quando a gente fala no tempo dos avós, que a televisão preto e branco, aí depois veio a televisão colorida, o telefone com fio, o telefone sem fio, cada uma dessas inovações demoravam décadas para acontecer. Agora, são meses, são semanas que a tecnologia vai se sobrepondo. Quando a gente fala em fintech, a gente está falando da tecnologia atrelada ao financeiro, por isso fintech, né? E aqui a gente vai abordar o serviço financeiro, né? E o quanto ele tem se transformado por conta da tecnologia, dessa revolução tecnológica. Então, por isso que no meu artigo, no livro, eu gosto de fazer, né, esse paralelo entre o comércio se modificando, né, e a maneira com que as pessoas compram produtos ao longo desses últimos anos foram também se transformando, foi se transformando dessa maneira. Por quê? Primeiro, a gente tinha uma forma de comprar física, depois, em 2000, final dos anos 90, veio a internet e o e-commerce, comércio eletrônico, comprar pelo site, pela internet, passou a ser uma realidade e cada vez mais crescente. E depois, o boom do smartphone. Então, todo mundo
pode, na mão, na palma da mão, fazer uma compra hoje por meio de aplicativos. O pagamento, eu gosto de falar que, né, a gente não acorda para falar, eu estou a fim de pagar um boleto hoje, estou com muita vontade. Né? Eu acho que essa frase é bem emblemática, porque para a gente lembrar que pagar é acessório, não é principal. Pagamento, transferências de dinheiro, ela acompanha um outro propósito. Né? Então, ela é um meio para um fim. Ou eu vou comprar um produto, ou eu vou contratar um serviço. E o pagamento é acessório. Durante muito tempo, quando a gente pensa em grandes bancos, e a realidade que a gente tinha no Brasil, é como se parece que a relação com o dinheiro fosse algo que sobrepõe ao acessório. Então, eu tenho uma relação com o meu banco porque eu tenho uma conta lá. O mundo tem mudado a ponto de que, já que o pagar tem que ser imperceptível, eu não preciso gastar meu tempo com as questões financeiras e minha relação com o dinheiro. Eu não preciso demorar para pagar um boleto, eu não preciso parar o meu dia para fazer uma transferência. O mundo tem mudado no sentido de que essa revolução tecnológica toda fez com que o consumidor ficasse mais exigente em termos de eficiência tecnológica e tempo. Então, hoje está tudo à distância de um clique. Hoje, eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui, se ele entra no aplicativo e demora muito para ele conseguir terminar uma compra, ele desiste da compra. Então, esse consumidor ele está exigindo muito do varejo, que eu acho que é mais fácil da gente entender quando a gente coloca exemplos, por isso que no livro eu também trago exemplos. Então, eu quero fazer uma compra na Casas Bahia, na Magalu, que seja pelo aplicativo, Mercado Livre, e se isso demorar para finalizar, inclusive na etapa do pagamento, eu vou desistir. Observando isso, e depois, por fim, não dá para deixar de falar da pandemia, a pandemia já vinha essa aceleração do tempo histórico antes da pandemia, a pandemia fez um boom em termos de adesão das pessoas, de forma geral, no mundo, ao digital. Elas foram forçadas a irem para o mundo virtual e digital. Mesmo aquela que nunca tinha tido uma experiência de compra online, nunca, ela foi forçada a ter. Então, juntando a revolução tecnológica com a pandemia, você tem um consumidor que quer comprar com eficiência, com rapidez e pelo telefone dele, por exemplo. Ele não quer ter, né, grandes burocracias e perda de tempo para fazer uma compra. Pagamento tem que acompanhar isso. O que é o Banking as a Service? É o banco como serviço. É a possibilidade de uma empresa que não tem como business core, como principal negócio, banco, oferecer também banco para o seu cliente. Então, trazendo como exemplo, aí eu posso falar até pela experiência, o iFood. Né? O iFood ele é um aplicativo de delivery food. Ele tem como cliente 2 tipos. O restaurante e nós, consumidores que pedimos comida pelo iFood. Né? Falando do restaurante, que é um cliente do iFood, ele observou que este restaurante, ele tinha necessidades em termos de conta bancária que os grandes bancos não estavam satisfazendo esse público em específico, que é um MEI, um microempresário, que é uma padaria. Esses público, esses restaurantes, eles precisavam, por exemplo, de abertura de conta rápida. Porém, eles são PJ, né? São uma empresa. Então, existe uma experiência de abertura de conta de empresa em grandes bancos que ela é complicada, que ela é demorada, ela é burocrática, você tem que mandar o contrato social. Então, o que o iFood fez? Ele falou, eu vou oferecer conta para esse restaurante. Eu vou oferecer a possibilidade desse restaurante não só entregar comida pela minha plataforma, não só o delivery food, mas também esse dinheiro que ele recebe vendendo a comida no restaurante, ele também vai poder custodiar, ele vai poder movimentar e gerenciar aqui na minha plataforma, iFood. Para isso, ele contratou a Zup.
O iFood não é banco, ele não tem como ele criar do zero uma área que vai simplesmente criar um banco. A gente está falando de um segmento regulado. Então, é muito mais interessante para o iFood, para que ele não perca foco no business core dele, que é delivery food, que ele não perca investimentos em especialistas em conta de pagamento, em banco, que ele contrate uma fintech, no caso, a Zup, que oferece o Banking as a Service para o iFood. Então, o iFood simplesmente eles criam, né, integrações tecnológicas de APIs, de interfaces, né, de programas, entre a tecnologia da Zup, plataforma da Zup, e a plataforma do iFood, onde esse restaurante passa a ter, então, uma conta ali no iFood. E ainda uma cerejinha que é o white label, ou seja, o restaurante não necessariamente precisa saber que é a Zup que está oferecendo Banking as a Service para o iFood. O iFood usa a sua própria marca também como banco. Então, tentando, né, resumir um tema que ele é bastante denso e complexo em termos de tecnologia e regulatório, o Banking as a Service é isso, é oferecer banco como serviço para um varejo ou para uma outra indústria e que não tem isso como core. Tá. Marisa, para a gente aproveitar o gancho, em que estágio você acha que a gente está de Bank as a Service? O que você imagina que a gente vai ver em 2023? Assim? Que estágio que a gente já está dessa oferta de serviços financeiros por quem não é core financeiro, né? O que você imagina que a gente vai, que a gente está se deparando em 2023? Certo. Assim, a gente tem avançado bastante em Banking as a Service por conta dessa tendência que eu falei no começo, né? A tendência é muito clara de bancos personalizados, para mim, pelo menos. É uma opinião, né, minha, mas também baseada na agenda BC Hashtag do Banco Central, né? Ou seja, quando o Banco Central ele fala, ele coloca na agenda, Banco Central busca competitividade, né? Busca inclusão financeira. É muito óbvio imaginar que uma Casas Bahia, por exemplo, que tem milhões e milhões de clientes, inclusive classe C e D, que tem mais... Essas pessoas no Brasil, a gente tem mais pessoas com smartphone na mão do que conta em banco. Essa realidade para o Banco Central precisa mudar, e é o que a gente chama de inclusão financeira. Não dá para uma pessoa ter um celular e não ter conta no banco. O Banco Central não admite essa realidade, com razão. Ele faz questão de que o cidadão ele seja incluído no sistema financeiro, ele não fique de fora, porque ele não tem nenhum atrativo para ter uma conta. Ele quer mudar essa realidade. O Banking as a Service é um instrumento muito potente para isso. E por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, da Casas Bahia, que ela já tem um relacionamento com o público classe C e D, que ele não tem conta, mas ele compra geladeira, ele compra fogão, ele compra máquina de lavar, mas ele não tem conta. Ele vai lá e... Como que ele fazia antes? Pagava boleto, carnê, o famoso carnê. Quando a Casas Bahia ela oferece uma conta para esse cliente, mas uma conta que tem as particularidades e as necessidades desse público, ou seja, taxas isentas ou baixas, um empréstimo com um limite adequado para aquelas compras de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Ela já tem um relacionamento com esse cliente há tantos anos, o risco ela assume de uma maneira muito mais segura e sustentável, de novo, para milhões de brasileiros. E como que a Casas Bahia vai fazer isso? Aí a gente volta lá para o exemplo do iFood. Ela vai, agora eu vou virar banco, eu, Casas Bahia. Ela não quer isso, ela é vendedora de produtos eletrônicos e uma das maiores gigantes do Brasil. Ela não quer virar um banco. O que ela faz? Ela contrata o serviço Banking as a Service. Então, o que eu vejo? Eu vejo cada vez mais empresas, por enquanto, marketplaces, ou seja, plataformas grandes e médias, incorporando o Banking as a Service na jornada do seu cliente. Então, entregando a experiência de conta para o seu cliente, através da contratação de fintechs que assumem, as fintechs que assumem
o peso regulatório disso, porque é isso, é ser banco. Tem que ter, né, todo um investimento em prevenção à fraude, tem que ter segurança financeira de reservas, né? Tem que ter especialistas em segurança cibernética, em tecnologia financeira, que faça com que esse fluxo financeiro que a Casas Bahia tá, né, no meu exemplo, está oferecendo para os seus clientes, estejam de acordo com as normas do Banco Central, ela delega isso para essa fintech que oferece o serviço. Então, banco como serviço para a plataforma. Então, eu vejo nos próximos anos praticamente todos os marketplaces, sejam eles do ramo de turismo, sejam eles no ramo de vestimentas, vestuário, sejam eles no ramo de eletrônicos, mas as plataformas mais robustas, porque isso também tem um custo, contratar um Banking as a Service, né? Mas eu vejo essa tendência cada vez mais crescente de bancos personalizados à necessidade de cada público, muito incentivado pelo regulador. E mais para frente, num outro momento, o que é muito natural, conforme a própria Giane falou, do que aconteceu lá atrás. Primeiro, as entidades, instituições de pagamento, fintech surgiram. Primeiro elas surgem. Primeiro elas colocam um serviço na rua. Depois é que ela é regulada pelo Banco Central. Da mesma forma, Banking as a Service. Hoje a gente não tem previsão na norma de Banking as a Service. O que existe é uma manifestação do Banco Central onde ele autoriza que a licença bancária seja comercializada, seja oferecida. Então, que é o que está acontecendo. Ele permite, ele sabe, o regulador sabe que isso está acontecendo e ele gosta. Mas, num segundo momento, ele vai interferir. Como? Ele vai, sim, definir. Afinal, para fins de regulamentação, o que é Banking as a Service e quais são as mínimas condições regulatórias para se oferecer isso, mesmo que não seja contratando uma fintech. Então, eu vejo uma evolução a curto, médio e longo prazo, até que a gente tenha uma experiência de pagamento quase que fluida e imperceptível no mercado. Legal. Voltando aqui para a Giane, o livro também menciona, né, falando de Open Banking, que a frase, acho que do Clive Humby, pelo que você mencionou no livro, né, os dados são o novo petróleo, né? Então, no conceito do Open Banking está a questão central de que nossos dados hoje pertencem às instituições que nós, né, nos cadastramos, nós formalizamos uma relação comercial e, de uma certa forma, só essas instituições estão tirando o benefício, né, de reconhecer quais são nossos padrões de compra, enfim, nossos ativos financeiros, etc. E com a regulação do Open Bank, ela vai facilitar, vai transferir, né, a autonomia de compartilhar esses dados para nós consumidores, né? Isso tende a provocar uma concorrência ainda mais acirrada entre bancos, fintechs e instituições que nem são, né, diretamente do mercado financeiro, como a gente estava falando aqui do plataformas consumindo serviços de banco, né? Queria que você se aprofundasse um pouco, Giane, e também desse uma ideia assim, histórica, né? O que está acontecendo agora, como você vê em 2023, enfim, eu acho que a gente está no começo, né, da trajetória do Open Banking, né? Mas se você pudesse reforçar os conceitos, os pilares, e o que você está vendo aí para a gente como cenário aí de médio prazo. O que a gente acompanha bastante de mercado é que, assim, a gente tem que nem começou ainda o Open Banking, né? Por mais que ele esteja aí, a gente ainda não consegue ver quais são na prática os benefícios que ele traz. Isso é uma coisa que vai acontecer ao longo dos próximos anos, no médio prazo. Eu acho super oportuno você trazer essa frase, que já virou uma frase clássica e um jargão já muito falado, que é da questão dos dados como o novo petróleo, mas é muito naquela linha de se você tem um saco de petróleo, você não faz nada com isso. Você precisa saber o que fazer, você precisa refinar isso, você precisa aplicar
esse petróleo para isso, para acontecer alguma coisa, para você gerar uma energia, para você fazer alguma coisa. E eu acho que é isso que acontece com a questão dos dados, e talvez por isso que a gente ainda tem uma grande jornada dentro do Open Banking, porque não adianta você só ter acesso aos dados, você precisa saber o que fazer com esses dados. E daí a gente vai muito no que a Maresca comentou sobre a questão do conhecer o cliente, por exemplo. Então, quando o exemplo que ela deu, por exemplo, das Casas Bahia, então, como ele conhece ali aquele cliente, ele consegue trabalhar para entender o perfil e oferecer serviços mais compatíveis. Eu acho que isso o Open Banking vai trazer também. Só que, para isso, as empresas precisam estar preparadas para saber o que fazer, como higienizar esses dados, como compreender esses dados, como aplicar tecnologia e know-how para conseguir segregar essas informações e, então, construir novos produtos e novos serviços em cima dessa nova configuração. Acho que, além disso, eu acho que ele está bastante em acordo com a história da LGPD e o princípio clássico, não só de LGPD, como de GDPR, de outras regulações com relação a dados pessoais, que é a propriedade do dado pessoal é da pessoa, e não da instituição que capta essas informações. Então, para isso, a pessoa conseguir utilizar do seu histórico e das informações já colhidas por diversas companhias, para você compartilhar com uma nova empresa que vai oferecer para você um serviço mais adequado, ou que vai entrar numa competição por preço de um serviço. Então, eu acho que essa é um pouco da ideia, para conseguir tangibilizar esse conceito inicial de que o dono do dado é a pessoa que dá origem a esse dado pessoal. E aí a gente tem o tracking de informação. Então, o que eu vejo aí para 2023, para 2024, é um refinamento do uso e compreensão desses dados. Então, a gente tem bastante, além dessa questão do uso dos dados, a gente tem a questão do ITP, que é o iniciador de transação de pagamento, que ele acaba sendo possível por conta do âmbito do Open Banking, que é você estar numa plataforma e você não precisar mudar para o seu aplicativo do banco, por exemplo, ou de uma instituição de pagamento onde você tem uma conta de pagamento, para que você consiga viabilizar determinado pagamento. Então, para isso, essa conversa dessa plataforma, então, se a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, ou se a gente tem algum varejo que ele pretende evitar essa fricção, oferecer um melhor user experience numa compra, por exemplo, sem você ter que sair desse aplicativo. Acho que isso viabiliza bastante o que a gente chama da fintechização do varejo, e eu acho que quando a gente está falando aqui de pagamentos, a gente está falando de pagamentos de varejo. A gente teve até a publicação do diagnóstico em 2005, um diagnóstico sobre a perspectiva e o cenário de pagamentos de varejo, a forma que o Banco Central enxergava isso, e disso foi o motivador para tantas transformações até agora e a gente chegar no Open Banking. Eu acho que a gente vai ver bastante coisa. A gente fala em Open Banking, mas, na verdade, hoje já chama Open Finance, e já se fala, e a gente usa bastante isso no mercado, o Open All. Então, na verdade, é o Open Tudo. A gente já está falando em Open Health, a gente já está falando em Open Insurance, a gente já está falando em vários Opens, que, no fim do dia, nada mais é do que um espaço controlado e seguro para o compartilhamento dessas informações a favor do usuário, para que o usuário consiga viabilizar um conhecimento sobre si maior para aqueles que podem ofertar um serviço mais direcionado para eles, e isso, sem dúvida nenhuma, abre espaço para concorrência
com relação aos novos entrantes e sai desse monopólio dos incumbentes. Legal, legal. Bom, Mariska, fazendo aqui um paralelo com o que a gente acabou de conversar de Open Banking, Open Finance aqui com a Giane, o Banco Central ele tem uma agenda ampla, né, de inovação, né? Vai além das verticais, a gente está falando muito aqui de pagamentos, de Bank as a Service, e a Giane agora passou por seguros, enfim, falou de outras frentes, mas ele tem uma agenda ampla, né? Ele fala agenda PC, lá o hashtag, e fala de alguns pilares. Vocês trazem um número também no livro de mais ou menos 35 milhões de brasileiros ainda, né, sem acesso, ou com acesso muito precário a serviços financeiros, mas ele fala de inclusão, fala de competitividade, transparência, educação financeira, né, e de sustentabilidade. É um exercício hércules, mas como é que você pode sumarizar o nosso estágio atual e falar um pouquinho que você vê aí a médio prazo para a gente, pensando nessa agenda ampla, né? Não necessariamente nos 2 segmentos que a gente mais focou aqui até agora. Assim, essa agenda ela veio para ficar e eu comemoro muito, né? O Roberto Campos, né? Ele como presidente do Banco Central, ele na verdade trouxe o público para dentro do Banco Central, digamos assim, ele trouxe o mercado, ele dialoga com o mercado e ele fez questão, digo ele porque ele que está, né, presidindo, ele faz questão de inovar, ele faz questão de ousar. Então, eu vejo os próximos anos aí ainda nessa pegada forte de uma agenda muito voltada para, como a Giane falou, empoderar o consumidor e trazendo para ele essa titularidade dos dados e a tecnologia e a competitividade. Então, em termos práticos, o Pix foi uma agenda óbvia do Banco Central e prioritária nos últimos 2 anos. O Pix nocauteou a TED, gente, em 2 anos. Assim, a cada 5 transações de Pix, 0,3 de TED. Foi muito rápido a adesão do brasileiro. O brasileiro ele adere muito à tecnologia e muito rápido. E como você falou, a gente tem ainda milhões de brasileiros, quase 100 que não tem cartão, por exemplo. Então, as oportunidades, e desbancarizados ainda também, milhares. Então, as oportunidades que ainda existem para a inclusão financeira por meio da tecnologia é gigantesca. Então, o Pix, ele trouxe o brasileiro para dentro do sistema financeiro, e era essa a intenção do regulador. Então, aquele cara que nunca tinha, que eu falei, que só pagava as coisas pelo carnê, boleto, né, em dinheiro vivo, e que nunca tinha tido uma conta, seu CPF ligado a nada que fosse do Sistema Financeiro Nacional, ele passou a ter, porque ele passou a fazer Pix pelo WhatsApp, pelo celular. Então, através do Pix, ele bancarizou, né, o regulador bancarizou já muita gente. O Open Banking é a próxima agenda. É a próxima agenda do Roberto Campos. E quando ele põe isso lá como prioridade, até a gente, né, participa de muitos workshops com pessoas do Banco Central, de diversos departamentos, fica claro que eles falam, a agenda agora é Open Banking. Era Pix e agora é Open Banking. Então, outras questões, tenham paciência. Vão ter que seguir esse ritmo. Então, o aplicativo integrador do Open Banking, que o Roberto Campos já mostrou, inclusive, né, numa palestra, como vai ser a experiência do cliente, que ele vai poder entrar nesse aplicativo grande, integrador de todas as suas contas, e numa só tela ele vai poder movimentar e saber qual saldo eu tenho no banco A, no banco B, no banco C. Eu quero fazer um Pix, eu vou sacar de qual conta? Do meu banco A, do meu banco B ou do meu banco C? Agora eu quero pegar um empréstimo, eu vou comparar as taxas num aplicativo só, numa tela só. Essa é a agenda prioritária, na minha visão, do regulador. Enquanto ele não tiver o Open Banking funcionando bem, ele não sossega. É fácil? Não é. Existe um desafio tecnológico de interoperabilidade entre todos esses players maior do que o Pix.
na minha visão, tecnicamente falando. Então, você começa a enfrentar desafios no mercado, sim, em termos de o timing desses players que ele consegue colocar, né, o próprio sistema integrado, o investimento que ele tem que colocar lá dentro do banco ou de um banco menor para poder se conectar ao Open Banking, entende? Então, aí que começa a ter os desafios que deve estar muito na cabeça ali do regulador de como consegue apoiar e acomodar e acelerar isso. Mas eu vejo a agenda BC Hashtag nessa linha. As ferramentas que o regulador está usando para a inclusão financeira, para aumentar a competitividade, sim, começou pelo Pix, pagamento instantâneo, e agora o Open Banking. Eu não vejo assim uma outra agenda mais prioritária. Aí tem o real digital, a gente está falando de cripto já. Então, não tem o regulador, ele se vê nessa pressão de ser rápido, porque o mundo já globalizou tudo, interconectou tudo. Quando a gente fala de cripto, a gente está falando de uma moeda, né, global, que ela é quase sem fronteiras, e o Banco Central, ele quer ser pioneiro, ele já foi no Pix, né? Estados Unidos está copiando o Brasil nisso. Então, ele também quer ser Open Banking no sentido de fazer funcionar bem, porque cá para nós a Europa é pioneira nisso, mas ainda tropeça, porque é difícil, né? Colocar isso para funcionar de uma maneira interconectada e tão geral, com tudo funcionando bem. Legal. Aproveitando que a gente está numa câmara aqui francesa e brasileira, né, em conexão Europa-Brasil, uma pergunta agora para as duas, a gente pode começar com a Giane, mas como vocês veem o mercado internacional, players internacionais, sejam fintechs, sejam vincis, como vocês veem a evolução deles no interesse do Brasil, né, de investimento, de diagnóstico ou de entrada, né? O que vocês estão observando aí nesses últimos 2 anos, e em que momento vocês acham que o mercado brasileiro está em termos de atrair investimento e competição internacional? Olha, eu nem vou falar de 2 anos, eu vou falar de 5 anos para cá. A gente ter uma regulamentação mais sólida atrai investidor. Não só investidor de capital, mas empresas europeias, já que a gente está falando de Europa, vindo para o Brasil. Eu já tive consultas assim há 8, 9 anos atrás, em que grandes players europeus da indústria financeira vinham tentar entender qual que era o cenário brasileiro para conseguir entrar, e eles brecavam e voltavam, por conta da falta de clareza e pela existência de uma zona cinza. Isso não existe mais. Então, a gente ter uma regulamentação mais parruda faz com que o ambiente seja um ambiente mais propício e mais seguro para se começar um novo negócio. Então, a gente tem visto o interesse grande de fintechs europeias no Brasil. Então, eu acho que a gente tem aí histórico de empresas como Binance, N26, Revolut. A gente tem grandes fintechs interessadas em Brasil, já começando a operar no Brasil e encontrando aqui um ambiente propício, porque a gente está falando de um mercado relevante em termos de volume, em termos de adesão a novas tecnologias, como eu já comentei. Então, a gente vê crescente, sim. Eu tenho sido procurada bastante nos últimos anos, nesse ano, principalmente, ainda que a gente veja uma queda em investimento, mas quando a gente está falando mais de investimento de capital, de investidor profissional investindo, mas muito mais por uma questão de crise econômica mundial, mas a gente vê uma procura muito grande e um olhar grande para o Brasil. Eu acho que o momento é propício e a gente vê bastante essa procura. Legal. Maresca? Eu acho que essa pergunta conversa com o livro, né? O livro, Brasil Fintech, que eu, Gerane e Bianca, a gente coordenou e trouxemos 31, né? Somos 31 autoras maravilhosas, incríveis nas suas respectivas
profissões aí para falar exatamente do potencial que o país, né, que a gente acredita que o Brasil tem para atrair investimento nessa área de mercado, né, financeiro atrelado à tecnologia, então fintechs, não só dentro, mas não só fora, como dentro também. Então, o que acontece é que, falando de Europa especificamente, né, a Europa ela é muito pioneira acabei de falar em Open Bank, por exemplo, então já no olhar da tecnologia avançada e atrelada ao serviço financeiro, mas o Brasil acaba sendo um terreno muito fértil, até no olhar do estrangeiro, por conta dessa desbancarização de cara que a gente ainda tem aqui, mas um povo que adere à tecnologia muito rápido. Então, é uma soma, né, uma fórmula bastante atrativa, né, para o investidor. Então, quando a gente fala que inovação ela existe para curar dores, né, e a gente fala que e necessidades, né, porque inovar ter grandes ideias, colocar ela em prática, muitas vezes para curar dores que até hoje não foram curadas, né? Então, e necessidades. Aí, quando você fala que países emergentes são os campeões em dores e necessidades, a gente está falando de um terreno muito fértil para atrair um investimento nessa área. E a gente tem, vale dizer, profissionais em tecnologia, desenvolvedores mesmo, famosos no Brasil em serem muito competentes. O Brasil tem uma mão de obra de tech muito, muito considerável, muito relevante e barata, digamos assim, para o investidor estrangeiro. Então, soma tudo isso no caldeirão, eu acredito muito que é uma crescente. Ainda continuamos vendo bastante interesse em investimentos de fora, aqui não só no Brasil, mas na América Latina, e apesar de uma crise que a gente está passando esse ano, né? Um ano muito atípico, de guerra na Ucrânia, de pós-pandemia, no Brasil de eleições completamente atribuladas, que isso também gera um receio para o investidor, sem dúvida, de, peraí, vamos ver o que vai acontecer lá primeiro, antes de eu colocar o meu pezinho nesse lago aí, nesse rio, que eu não sei bem o que tem dentro. Então, é um ano atípico, a gente vai ter a Copa. Eu estou bem ansiosa para o ano que vem, na verdade. Eu sou brasileira, não desisto nunca, sou otimista, eu acredito que a gente vai continuar vendo, sim, bastante investimento nesse segmento aqui no país. Legal. Gente, como algumas pessoas entraram, a gente está conversando aqui com a Giane Halab e a Maresca Tiverão, né, que são coautoras, organizadoras de um livro que a Maresca que citou, tem 31, né, participantes, né? E, enfim, com capítulos aqui dos mais diversos assuntos do mundo de regulação e financeiro. Eu acho o nome de vocês muito feliz, Brasil Fintech. Então, queria pedir para vocês, assim, para a Giane, depois Maria, assim, da onde surgiu essa inspiração, né? E como é que vocês veem aí a nossa vocação, acho que brasileira para fintech está se confirmando, né? A gente já falou aqui antes, o Brasil recebe uma proporção de investimento para fintech maior do que o peso que ele tem em geral na economia, né? Hoje a gente tem muito orgulho do agro aqui brasileiro, né? Que é o nosso carro-chefe das exportações, as commodities em alguns casos, a industrialização do agro, mas assim, a gente está chamando a atenção do mundo por ser um país de 213 milhões de habitantes, muita desbancarização, a players, da onde surgiu, em que estágio que a gente está? Se tivesse uma Copa do Mundo, né? Como é que está a camisa brasileira aí no cenário, numa Copa do Mundo de fintechs? Até falando em agro, né, Jean? Acho que a gente tem a fintechização do agro também, que eu chamo. Então, acho que a gente está vendo um movimento super grande fintech dentro do agro, seja na tokenização de ativos, a criação de coins dentro de determinados mercados, digitalização de operação de barter. A gente tem bastante a parte de crédito sendo digitalizada, então também a parte para remessa internacional, a gente também vê bastante coisa acontecendo nessa digitalização, nessa fintechização do agro. Falando sobre a questão do livro, né, o Brasil Fintech, também como que a gente chegou também no nome Brasil Fintech, a gente realmente acredita que o Brasil tem tudo para ser uma grande nação fintech.
Então, é isso que a gente traz no livro, que a gente almejou trazer. Então, quando a gente selecionou 31, são 31 mulheres, mas porque a gente viu que realmente nós temos muitas mulheres incríveis nessa indústria que estão por trás de toda a revolução que está acontecendo no mercado financeiro, e a gente escolheu pessoas a dedos e pessoas incríveis de dentro do mercado para contar qual que é o panorama no Brasil. Então, o livro ele é organizado primeiro numa seção que traz uma contextualização do que é o país, o histórico com relação a tamanho, volume, aderência, comportamento. A gente fala bastante sobre essa parte comportamental do usuário brasileiro, que eu acho que isso é um dos grandes fatores para que o Brasil seja esse potencial em fintech. A gente traz um pouco do contexto regulatório, porque isso é extremamente relevante, como a gente já falou aqui, para o desenvolvimento desse mercado de novos modelos. A gente traz um panorama do que já está acontecendo no Brasil, seja com relação a cartão, seja com relação a crédito, seja com relação a Bank as a Service, seja com relação a pagamento, e a gente traz perspectivas de futuro. Então, o que a gente vê dentro dessas grandes áreas de fintech, o que a gente vê que está para acontecer, as grandes tendências, e a gente traz alguns capítulos sobre provocações. E a gente fala também sobre cenário de investimento e tal. Então, todo esse caminho, essa estrutura do livro, ele vem para provar a tese que nós, coordenadoras, eu, a Maresca e a Bianca, temos de que o Brasil é o maior país em possibilidade para o desenvolvimento de novas fintechs. E realmente a gente vê isso acontecendo. A gente não está falando, a gente fala muito em Reino Unido, a gente fala bastante em Singapura, China, a gente fala bastante no desenvolvimento de fintech na África, mas o que a gente está vendo no Brasil, e muito também motivado pelo órgão regulador, é algo que a gente está servindo de modelo para o mundo, é motivo de orgulho, e a gente tem atraído muito investimento relevante nesse segmento. Legal. Vanessa? Eu acho que a Gi falou bem, né, sobre o propósito do livro, e além disso, assim, a ideia é que também no livro é que a gente trouxesse um viés mais prático, e não tão teórico, porque a gente acaba encontrando livros e alguns livros que tratam de temas, né, regulatórios voltados para a fintech, mas aí mais técnicos, num olhar mais, que a gente fala, juridiquês da coisa. A ideia no livro é trazer essas pessoas, não só advogados, então tem todos os tipos de profissionais, mulheres CFOs, do financeiro, de produtos, de marketing, de comercial, enfim, de várias áreas, de dentro desses players, de dentro dessas fintechs que estão atuantes ali e trazendo todos esses temas que a Giane comentou. Então, é um livro que ele acaba sendo bem democrático com relação ao tipo de leitor, porque uma maneira didática de mostrar o que está acontecendo nesse mercado no Brasil e, na visão dos especialistas, o que pode e provavelmente vai acontecer nos próximos anos no mercado de financeiro e de tecnologia aqui no Brasil, e que a gente, sim, acredita, por tudo isso que a gente falou, que tem os melhores ingredientes para ser, sim, uma nação fintech. Legal. Agora, para as considerações finais mesmo, como é que as pessoas que se interessaram pelo tema de vocês, e lembrando que outras pessoas vão acessar o vídeo, né, podem continuar acompanhando o trabalho de vocês, né? A gente tem um perfil no LinkedIn e no Instagram, em que a gente publica ali notícias atualizadas que têm a ver com os capítulos dos livros. A gente publica ali eventos em que algumas de nós, coordenadoras,
algumas das coautoras do livro participam, então é legal para que a gente consiga sempre manter e ver o que está acontecendo. A gente vai ter novidades próximas aí que a gente vai divulgar por ali, então ali a gente publica, a gente divulga, a gente abre um espaço para que a gente consiga trazer atualizações desses temas, do que está. É um tema muito dinâmico, a gente sempre tem novidades e a gente pretende iniciar outras atividades para que a gente consiga continuar incentivando e defendendo essa tese de que o Brasil tem tudo para ser uma grande nação fintech. Então, acho que é bacana seguir o perfil ali, porque a gente traz bastante novidade e a gente vai passar a trazer ainda mais a partir do início de 2023. Legal. Marisa, você quer completar com alguma coisa? Eu acho que é isso, e a ideia também é a gente vai sentindo, né, o público ali desses perfis e do Brasil Fintech, e a gente percebe também que existe bastante oportunidade de trazer explicações de maneira mais clara para as pessoas que não atuam, que não são especialistas nesse segmento, de determinados conceitos, né, tangibilizar mais. Assim, eu acho que a gente pode, através dos perfis, ajudar e atender essa demanda que eu acho que existe, que eu percebo que existe no mercado, que é de esclarecimento, de conhecimento. A gente fala educação financeira mesmo, né? Do que os conceitos regulatórios querem dizer na prática, essas perguntas que o Jean fez hoje aqui, que você fez mesmo aqui, quais são, na opinião dos especialistas, as próximas tendências e os próximos marcos, né, nesse mercado. Então, eu acho que é isso, informação e educação financeira, mais outras surpresas que a gente está preparando aí, mas pensando também num ecossistema, né, de pessoas que têm afinidade com o tema, sejam elas quais forem essas pessoas. Legal. Gente, eu vou... vocês têm alguma palavra final? Eu queria agradecer a Girane Amaresca. Eu já sigo no LinkedIn, vou seguir mais. Estou seguindo agora também no Instagram, né? Recomendo muito a leitura para os profissionais de fintech e até aqueles que não são, né? Porque empresas de outros setores, como a gente falou, vão passar a oferecer, já estão oferecendo, vão oferecer cada vez mais serviços financeiros, né? Tem até uma frase de um VC famoso americano, que todo mundo vai ser fintech, né? E, enfim, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu recomendo que as pessoas que estão nos ouvindo agora e vão ouvir a gente em seguida, que acompanhem aqui o trabalho da Girane e da Marisa, que realmente é de ponta, né? Recomendo para todos os profissionais desse mercado, diretamente ou indiretamente próximos. Se vocês quiserem deixar alguma palavra aqui, final, para o pessoal. Bom, acho que finalizar agradecendo mais uma vez, tanto a audiência quanto o Jean, Câmara Francesa. Estamos sempre à disposição para falar e conversar sobre o tema. E eu acredito muito, e não é de hoje, de que no futuro todo mundo vai ser fintech. Agradeço também a oportunidade de estar nesse papo aqui com vocês, a audiência toda. A Câmara, Jean, obrigada, foi muito legal, e conte sempre com a gente aí, esse assunto a gente gosta mesmo e acredita nele, né, que ele tem muita coisa para rolar ainda. Legal, gente, desejo a todos uma ótima quarta-feira, obrigado pela presença, aqueles que puderem, a gente vai divulgar o link do evento, depois se puderem compartilhar, a gente também agradece. E que, bom, é bom ter notícias boas do Brasil. Acho que no mundo de fintech tem notícias boas, porque mais competição, mais empresas, mais empregos, ao mesmo tempo, como a gente vê, realmente a gente está se aproximando de um público até mais, né? O Pix em si já é fantástico, né? Pequeno comércio, para as empresas que não estavam bancarizadas, como elas contaram aqui, está dando uma surra na TED e no boleto também, né? Então,
tá digitalizando e facilitando a vida de pessoas que tinham pouco acesso, viu? Parabéns pelo livro, pelo movimento, e contem comigo aí daqui em diante. Obrigado a todos, pessoal. Obrigada.